Olá! Hoje no Fala Vereador vamos conversar com Mário Hosokawa, presidente do Legislativo, para fazer um balanço desse primeiro semestre desta legislatura. Vereador Mário Hosokawa, qual o seu balanço desse primeiro semestre dessa legislatura 2017? Bom, apesar de todo o tumulto, com diversas comissões de estudo em andamento e também duas CPI, pela primeira vez na história da Câmara de Vereadores, duas CPIs em andamento ao mesmo tempo, eu penso que o balanço pode se considerar positivo. Muitos projetos apresentados, mas ao mesmo tempo tivemos deficiências também de funcionários, de servidores. Advogados, por exemplo, nós tivemos muita dificuldade. Tínhamos 2 advogados concursados. Um deles fez concurso para o Ministério Público, foi embora. Quando eu cheguei já não estava mais aqui. E a outra ficou só um mês depois que eu assumi, no dia 1º de janeiro, e entrou de licença maternidade. E o procurador jurídico também, que ainda não tinha experiência, vivência na casa. Então, logicamente, tivemos uma sobrecarga em cima de todos os setores, né? Seja lá no arquivo, seja no setor de redação, no jurídico, o próprio pessoal da imprensa que teve que acompanhar os membros das comissões permanentes nas visitas externas. Então, houve um trabalho muito grande, né? Estafante até, mas eu penso que, apesar de tudo essa balbúrdia que foi esse primeiro semestre, a produtividade foi boa. Não tivemos nenhum projeto polêmico, né? Nem do Executivo, nem dos vereadores. Então, o clima foi de bastante harmonia nesse primeiro semestre. Em relação à produtividade dos vereadores, produção de leis, né, de projetos, de requerimentos, indicações. Você que já tem mais experiência no Legislativo, como você analisa esse primeiro semestre dentro dessa perspectiva da produtividade dos vereadores? Bom, em se tratando de projetos de leis, eu penso que houve uma redução. Eu não tenho os números em mãos ainda, mas eu penso que houve uma redução do número de projetos aprovados nesta casa, principalmente dos vereadores. Por que está acontecendo isso? Porque, primeiramente, os vereadores estavam bastante ocupados com essas comissões permanentes, com as CPIs, e também um rigor muito grande por parte da Comissão de Constituição e Justiça, que muitos dos projetos, que eu particularmente entendo que pode ser de iniciativa de vereador, os membros entenderam que tinha que ser de iniciativa específica do Poder Executivo. Então, muitos desses projetos foram arquivados, dizendo que não podia o vereador apresentar projeto daquela natureza. Então, houve uma redução de projetos aprovados em plenário. Agora, com relação a requerimentos, eu confesso que eu me assustei, porque na vez que eu estava aqui, fiquei 4 anos fora. Quando eu voltei, eu vi esse número muito grande de requerimentos, coisa que não existia no passado. Então, como foi proibido a apresentação de projetos autorizativos, que tinha muito na época, então os vereadores começaram a fazer requerimentos e indicações. Então, o número de requerimentos é muito grande, se comparando com os outros anteriores que eu estive aqui na Câmara. Bom, Mário, relacionamento entre os vereadores, né? Início de legislatura, bastante vereadores novos, com pouca experiência. Você que tem mais experiência, nesses 6 meses já dá para a gente fazer uma avaliação do relacionamento, como é que está entre os vereadores dessa nova legislatura? Bom, eu acho que o relacionamento está muito bom. Logicamente que há desavenças entre vereadores, principalmente nas reuniões semanais que nós fazemos toda segunda-feira, somente com vereadores. Então, mas eu acho isso normal, o vereador discordar, haver alguma discussão nesse sentido, mas, no geral, né, eu acho que foi muito bem. Só que os vereadores que entraram pela primeira vez nessa casa vieram com muita vontade, muita ânsia de fazer um bom trabalho. Então, tem até atropelado os demais vereadores. Então, os vereadores mais antigos, que estavam mais acomodados, tiveram que se acordar também, se despertar, porque se ficasse acomodado, os novatos que entraram agora aí, que vieram com tanta vontade, ia sobressair mais. Então, eu acho que, no geral, eu acho que foi muito bom essa renovação, porque vieram pessoas com novas ideias, sangue novo aqui na casa. Então, houve uma alteração no comportamento de todos com relação ao atendimento ao público, apresentação de requerimentos, de projeto de lei.
Em relação às sessões itinerantes, como é que você avalia essas sessões, essa aproximação com o público? E no segundo semestre, teremos mais sessões? Bom, a sessão itinerante foi implantada pelo atual prefeito Ulisses Maia. Eu acho que foi muito importante essa iniciativa do prefeito na época, que o ex-presidente Chicaiana deu continuidade, e nós também estamos dando continuidade. Eu acho importante a Câmara estar mais próximo da população. Então, na sessão propriamente dita, logicamente que o cidadão não pode levantar para se pronunciar, não pode falar nada, mas no início da sessão, aquela conversa, os pedidos, as reivindicações, eu acho muito importante. E no término da sessão também, então, a população pode chegar perto do vereador, cobrar, perguntar, pedir as coisas. Então, nós vamos dar continuidade a essa sessão itinerante. Nós pensamos em, pelo menos, fazer 4 sessões itinerantes durante o ano. Agora, no primeiro semestre, fizemos 2, que foi muito bom. Tivemos a participação maciça da população. E, no segundo semestre, nós pretendemos fazer pelo menos mais 2 sessões itinerantes. Em relação à mudança de horário, né? Nós tínhamos uma sessão às 16 e uma sessão às 19 horas, e as duas passaram para as 9h30 da manhã. Qual a sua avaliação em relação a essa mudança no horário das sessões? Bom, pelo que a gente viu até agora, essa mudança foi salutar. Então, tem tido a participação de muitas pessoas, logicamente, quando tem interesse em determinada matéria. Então, eu não, apesar das críticas que nós recebemos, eu não vejo que houve prejuízo para a população. Primeiro porque nós temos a transmissão ao vivo, né, pela internet e também pela TV Câmara. Então, a população que está em casa pode assistir ao vivo, naquele momento, o que está se votando. E também, com relação à questão da vinda da população, eu estou na Câmara já desde 1983, estive na Câmara, afastei um pouco, depois voltei, mas quando não tem projeto nenhum que interessa a ninguém, a população não comparece. Logicamente, só fica aqui os vereadores, os assessores, mas quando tem alguma coisa de interesse de determinado segmento, as pessoas comparecem. Você pode fazer 6 horas da manhã, 9h30, à tarde, à noite, que a população comparece. Então, é uma experiência que nós temos, que nós sabíamos que iria dar certo. Então, essa mudança para 9h30 da manhã, acho que foi muito bom para todos nós. Certo, vereador. Muito obrigada pelas suas informações. Essa e outras entrevistas você pode conferir no nosso canal no YouTube, no endereço TV Câmara Maringá. Boa tarde a todos.